Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Sou o professor Paulo Silva, sou do sexo masculino, com 49 anos, sou pardo, cabelos pretos, tenho estatura mediana. Estou trajando calça jeans, camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Caro vestibulando, na aula de hoje estudaremos a geometria espacial métrica, um dos sólidos de revolução chamado de cilindro de revolução. Vamos às definições. Bom, o cilindro circular, ele é um sólido circular, geométrico, que possui bases circulares congruentes, situados em planos paralelos, ok? E tem os seguintes elementos, observem só. O raio da base é o raio de cada círculo que constitui a base. Nós temos a altura, que é exatamente a distância entre os planos das bases. Nós temos a geratriz, que é um segmento de reta que liga um ponto do círculo de cima com um ponto do círculo de baixo. Observem que, obrigatoriamente, a geratriz ela é paralela ao eixo do cilindro, que é exatamente uma reta que passa pelos centros. Nessa figura, vocês observem dois tipos de cilindro. E aí eu já vou montar a classificação do cilindro para vocês em função da posição do eixo. Ora, se o eixo do cilindro formar com o plano da base um ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de cilindro oblíquo. Por outro lado, se o ângulo formado pelo eixo do cilindro com o plano das bases formar 90 graus, ele é chamado de cilindro circular reto. Observem que no cilindro circular reto, a altura e a geratriz coincidem, elas são exatamente iguais, ok? O cilindro circular reto, aquele em que o eixo forma 90 graus com os planos das bases, ele é também chamado de cilindro de revolução, uma vez que ele é obtido pela rotação completa de 360 graus de um retângulo em torno de um dos seus lados, ok? O cilindro circular reto, que é o cilindro que normalmente é cobrado em prova, ele também é chamado de cilindro de revolução. Observem ao meu lado a figura de um cilindro reto. O cilindro circular reto, também chamado de cilindro de revolução. Observem a perpendicularidade do eixo com os planos das bases. Destacamos esse cilindro. Quando for dito que o cilindro é um cilindro reto, nós já sabemos que o cilindro tem exatamente esse molde do eixo formar 90 graus com o plano da base, ok? Vamos agora para esse mesmo cilindro circular reto, agora a gente vai, aqui do meu lado nós temos a planificação do cilindro. Observem que a lateral do cilindro é exatamente uma figura retangular, é um retângulo, e nós temos as bases como sendo círculos congruentes de mesmo raio, mesma área, mesmo comprimento. Observem que essa figura, ao pegarmos essa figura, dobrarmos o retângulo e fechar as bases, nós obtemos exatamente a figura que eu apresentei para vocês agora há pouco, que é o cilindro circular reto. Agora eu vou apresentar para você o cálculo de áreas e volumes do cilindro de revolução, cilindro circular reto. Observem só, nós destacamos três tipos de áreas: a área da base, a área lateral e a área total. Muito bem, a área da base, lá da geometria plana, é dada pela área do círculo, que é π vezes r ao quadrado. Então, a área da base, πr ao quadrado. A área lateral, vimos agora há pouco que na planificação nós temos um retângulo, onde a base do retângulo é 2πr e a altura é h. Lembrando que a área do retângulo é base vezes altura, então nós temos a área do lateral como sendo 2πr, que é a base depois da planificação, e h é a altura. E, finalmente, a área total do cilindro, ela pode ser calculada pelo dobro da área da base mais a área lateral. Então, se eu pegar a área da base, dobrar e somar com a área lateral, aí eu vou obter a área total do cilindro, como sendo 2πr, que multiplica r mais h. O volume desse cilindro, o conteúdo que eu posso colocar nesse cilindro, é dado pela área da base vezes a altura. Observem que π vezes r ao quadrado é a área da base e h é a altura do cilindro. Então, a área da base multiplicado pela altura vai dar exatamente o volume do cilindro. Esse cilindro, o cilindro reto, conforme foi mostrado agora há pouco. Vamos então à primeira questão de cilindro de revolução. Vamos lá. Um sólido, no formato de um cilindro circular reto, tem volume igual a 54 π centímetros cúbicos. E sua área lateral é calculada pela expressão área lateral igual a 2π vezes r vezes h, onde r e h são, respectivamente, o raio da base e a altura do cilindro. Ora, sabendo que a medida da altura desse cilindro é o dobro da medida do raio de sua base, a área lateral desse cilindro é, letra A, 36 π centímetros quadrados, letra B, 27 π centímetros quadrados,
Letra C, 32 π centímetros quadrados. Letra D, 40 π centímetros quadrados. E letra E, 42 π centímetros quadrados. Vamos à participação do nosso aluno Gui. Professor Paulo, há necessidade de um desenho para ilustrar o problema? Ou já podemos ir diretamente para a aplicação das expressões de áreas e volume? Muito bem, respondendo à pergunta do aluno Gui, vamos à resolução da questão. Observem que, ao fazer o desenho, nós temos exatamente a noção das dimensões dadas por cilindro. Então, nesse caso, o desenho nos ajuda e nos auxilia antes da aplicação das fórmulas. Observem só, o raio da base eu chamei de R. Por hipótese, a questão diz que a altura do cilindro é o dobro do raio e ele também me forneceu o volume. Ora, partindo do volume de um cilindro, que nós vimos agora há pouco, o volume é a área da base vezes a altura. Ora, por hipótese, o volume é 54 π, igual a π vezes R ao quadrado vezes H. Ora, mas por hipótese, H é igual a 2R, o dobro do raio. Fazendo os cancelamentos, dividindo por π dos dois lados, 2 vezes R ao quadrado é 2R ao cubo igual a 54. Dividindo por 2 dos dois lados, eu chego à conclusão que R ao cubo é 27. Só que 27, decompondo em fatores primos, é 3 ao cubo. Aí nós temos R ao cubo igual a 3 ao cubo, de onde eu concluo que o raio da base é 3. Ora, como a altura é o dobro de 3, então a altura é 6. Daí, então, destacamos que a área lateral é 2πRH, a área lateral vai ser 2π, que multiplica o raio, que é 3, vezes a altura, que é 6. Fazendo esse produto, né, e o produto é comutativo, 2 vezes 3, 6, vezes 6, 36. Então, a área lateral cobrado pelo exercício é 36 π centímetros quadrados. Ok? Resposta na letra A. Vamos à questão de número 2. O volume de um cilindro circular reto é igual a 96 π centímetros cúbicos. E sua altura tem a mesma medida da aresta de um cubo, cuja área total é 216 centímetros quadrados. A área total do cilindro é igual a, letra A, 36 π centímetros quadrados, letra B, 27 π centímetros quadrados, letra C, 32 π centímetros quadrados, letra D, 40 π centímetros quadrados e letra E, 42 π centímetros quadrados. Vamos à pergunta do nosso aluno Gui. Professor, é recorrente em vestibulares da UEA questões que envolvam os cálculos de sólidos distintos? Respondendo à pergunta do nosso aluno Gui, vamos à resolução da questão. Nessa questão, a resposta é sim. É recorrente o cálculo com questões de geometria métrica apresentando dois sólidos distintos. Então, nós temos um sólido de revolução, que é o cilindro, e nós temos um prisma clássico chamado de cubo. Observem a resolução da questão. Ora, por hipótese, a área total do cubo foi dado como 216 centímetros quadrados. Só que a área total de um cubo corresponde à área de 6 quadrados. Então, 6 vezes a área de um quadrado. A área do quadrado, base vezes altura, x vezes x ao quadrado. Como são 6, a área total 6x elevado ao quadrado. Só que, por hipótese, a área total desse cubo é 216. Dividindo por 6 dos dois lados, a gente tira que x ao quadrado é igual a 36. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, a gente chega à conclusão de que o x, que é a aresta do cubo e a altura do cilindro, corresponde a 6 centímetros. Ora, mas o problema também me deu o volume do cilindro. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Ora, o volume foi fornecido como 96 π, π que multiplica o raio da base do cilindro que eu não tenho, elevado ao quadrado, vezes a altura do cilindro que eu achei que é x, igual a 6. Dividindo por π dos dois lados, fica que 6r ao quadrado igual a 96. Se eu dividir por 6 dos dois lados, eu tiro que r ao quadrado igual a 16. E extraindo a raiz quadrada dos dois lados, eu chego à conclusão de que o raio da base do cilindro, esse raio da base do cilindro, ele corresponde a 4 centímetros. Só que o problema pede a área total desse cilindro. Aí eu lembro que, na teoria, a área total é dada por 2πr, que multiplica r mais h, 2π, o raio da base, acabei de calcular que é 4, que multiplica 4 mais a altura. Lembrando que a altura é igual a 6. 6 mais 4, 10 vezes 4, 40 vezes 2, 80. Então, a área total desse cilindro é 80 π centímetros quadrados. Resposta na letra D. Questão de número 3. Um determinado bombom é vendido nas embalagens A e B, ambas com volumes iguais. Aí está a condição do problema.
A embalagem A possui o formato de um paralelepípedo reto-retângulo, cuja área da base é igual a 144 centímetros quadrados. E a embalagem B possui o formato de um cilindro circular reto. As figuras mostram as dimensões das duas embalagens em centímetros. Usando o π igual a 3, a medida da altura da embalagem B, indicada por H, é igual a letra A, 22 centímetros, letra B, 20 centímetros, letra C, 18 centímetros, letra D, 25 centímetros e letra E, 15 centímetros. Vamos à resolução da questão. Vamos lá. Ora, por hipótese, nós temos duas embalagens que, na verdade, são constituídas por dois sólidos distintos. Um sólido chamado de prisma e um sólido de revolução, que foi o cilindro, que é estudado na aula de hoje. Ora, por hipótese, essas duas embalagens têm volumes iguais. Então, o volume da embalagem A, o volume do prisma, é exatamente igual ao volume do cilindro, o volume da embalagem B. Um dado que foi fornecido para nós foi a área da base do cilindro. Lembrando que, a área da base do prisma. Como a área da base é a área de um quadrado, a área do quadrado, x vezes x, x ao quadrado, e por hipótese essa área é igual a 144. Então eu vou declarar que x ao quadrado, que é a área da base do prisma, vale 144. Muito bem. Então agora nós vamos passar para o volume do prisma. Vamos lembrar, volume do prisma, área da base, vezes a altura, que por hipótese é 15. Do outro lado, o volume do cilindro, área da base, π. Agora observe uma coisa interessante, foi dado o diâmetro da base. Ora, mas eu sei que o diâmetro é o dobro do raio. Ora, se o diâmetro é o dobro do raio, então eu posso concluir que o raio é a metade do diâmetro. Então o raio é x sobre 2. Então, volume, área da base, π vezes r, que é x sobre 2 elevado ao quadrado, que multiplica a altura. Inclusive, é exatamente a altura que está sendo cobrado no exercício. Ora, x ao quadrado, por hipótese, é 144, que multiplica 15. Do outro lado, o π foi dado como 3, vezes, aí eu tenho aqui a potência de um quociente. X elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4, vezes h, a altura que está sendo cobrada. Ora, observem que o x ao quadrado, que é 144, eu posso cancelar, dividir por 144 dos dois lados, eu cancelo. E aí, então, nós temos que 3h sobre 4 é exatamente igual a 15. Fazendo aquela propriedade fundamental das proporções, nós temos que o produto dos meios é igual ao dos extremos. Então, eu chego à conclusão de que 3h é igual a 15 vezes 4, 60. Se eu dividir por 3 os dois lados dessa igualdade, eu chego à conclusão de que h é igual a 60 dividido por 3. Portanto, a altura do nosso cilindro, que corresponde à embalagem B, é 20 centímetros, beleza? Observem ainda que, nesse cálculo aqui, eu poderia ter substituído o x ao quadrado por 144, e isso me permitiu concluir que eu poderia dividir por 144 dos dois lados e, portanto, cancelar, ok? Então, a altura da embalagem B, que constitui um cilindro, é exatamente 20 centímetros. Se eu precisar do x é raiz quadrada de 144, que é 12. Se o diâmetro é 12, é porque o raio, que é a metade, é igual a 6. Então, eu tenho todas as dimensões do nosso cilindro, ok? Resposta, letra B. Na aula de hoje, nós estudamos o cilindro de revolução na geometria espacial métrica. Assuntos extremamente importantes visando aí a resolução das questões de vestibular. Eu chamo a atenção para o cálculo do volume do cilindro, como sendo a área da base vezes a altura, bem como os cálculos das áreas, a área da base, a área lateral e a área total, ok? Assuntos extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!